Nós vamos iniciar, então, o painel sobre os programas de formação em parceria da Oficina Municipal e da Fundação Konrad Adenauer. Eu sou Carla, coordenadora de Relações Institucionais da Fundação, e tenho a grande alegria de chamar aqui para compor esse painel Éder Brito, Mônica Wilson Brandão Teixeira. Éder Brito é mestre em Administração Pública pela Korea University, da Coreia do Sul, e coordenador de projetos da Oficina Municipal. Já está há 4 anos na oficina, Éder? Exatamente. E a Mônica é mestre em Educação pela PUC de São Paulo, coordenadora pedagógica da Oficina Municipal, está há 7 anos, não é? 6 anos. Muito obrigado, Carla. Vamos lá, gente. 15 minutos. E a minha missão aqui é muito simples. Primeiro, agradecendo. Foi um prazer pensar nessa programação do mês de junho, o mês em que a oficina completa 15 anos. E a presença de vocês acho que complementou do jeito que a gente tinha imaginado, né? É muito simples também falar hoje desses programas, porque ontem a gente teve a oportunidade de pensar um pouco sobre a história recente de todos eles, né? Então, o que eu vou apresentar aqui é um contexto dos programas de formação política, e aí o termo política, tanto no campo da ciência política como falando de gestão pública, falando de política pública também, que são os programas em parceria com a Fundação Konrad Adenauer, né? Esse é o formato que a gente vai desenvolver, que a gente já vem desenvolvendo há 6 meses, no ano de 2017. Ele é baseado em 2 grandes objetivos e também é feliz a coincidência de que a gente acabou de ganhar a oportunidade de revisar e repensar a redação desses objetivos, que vocês vão ver que são objetivos grandiosos, né? Para quem quiser ler em alemão em cima, fica à vontade, mas eu vou ler a parte em português. Representantes seletos da política, da administração pública, igreja, sociedade civil, da mídia e do mundo empresarial conhecem os processos democráticos e do Estado de Direito com base nos valores democrata-cristãos e os aplicam na prática. Um objetivo bem grandioso, né? E que já consegue explicar um pouco do público-alvo e dos grandes temas que permeiam os programas de formação da oficina. E o outro objetivo, vocês vão ver que eles estão numerados de forma aleatória, 1.2 e 3.2, porque dentre todos os objetivos que a Fundação Konrad Adenauer desenvolve em seus programas, a Oficina Municipal, como parceira, colabora com esses 2. E o segundo é esse. Políticos e gestores públicos municipais seletos ou selecionados, né, apoiam a implementação dos processos de descentralização e regionalização previstos na Constituição Federal Brasileira. Se teve algo que a gente discutiu e debateu hoje, foi descentralização, foi a Constituição Federal e, consequentemente, os efeitos disso para o município brasileiro. Essas são as 7 iniciativas que a Oficina Municipal desenvolve em parceria com a Fundação em 2017. Ao longo dos 15 anos que a gente celebra aqui, eles foram se adaptando a uma realidade desses objetivos, a uma realidade da própria equipe da Oficina Municipal, ao desenvolvimento institucional da Oficina Municipal, o crescimento, né? Esse desenho ele é feito com uma grande liberdade de se adequar à realidade, né? Que tem muito a ver com o jeito da oficina de trabalhar também. O Cidadania Política, que é o primeiro deles, já tem 10 anos, o Zé falou um pouco dele hoje de manhã, são 12 turmas por ano, 10º ano consecutivo, e é um programa que acontece às segundas-feiras à noite para explicar para qualquer cidadão interessado, sem qualquer nível de exigência de formação prévia, as instituições, o sistema político e o sistema eleitoral brasileiro. Esse é o 10º ano, com uma média de 300 alunos por ano, então vocês têm ideia do alcance de atendimento, né, nessa mesma sala aqui desde 2013. Isso, nessa sala desde 2013 e o programa há 10 anos desde 2008. Lembrei da inauguração das salas. O Zé também observou hoje pela manhã, mas eu complemento
que dessa interação de 10 anos com o PASP, com o Cidadania e Política, a gente percebeu que, além de entender as instituições e entender o básico do básico da ciência política para um melhor exercício da cidadania, desde do mais básico direito, que é o voto, até a decisão de se candidatar, por exemplo, que alguns de vocês aqui na sala tomaram, a gente sentiu também essa necessidade de mais conteúdos que ajudassem a formar esse cidadão interessado, com base não apenas na ciência política, né? Filosofia, antropologia, sociologia, também por conta da vocação e da parceria com uma instituição que tem na democracia cristã sua base, entrar também no ensino social cristão, até na teologia. E surgiu o PASP, que são 7 turmas em 2017. Essas são as quartas-feiras à noite da oficina municipal. E ele já está no 3º ano consecutivo nesse formato. Ele veio caminhando com edições menores, com convidados. Hoje ele já tem um corpo docente melhor definido, já tem temas melhor definidos também. Esse é um programa novo, em 2017. A gente trabalhou com a formação de jovens lideranças o tempo inteiro, o olhar para a juventude o tempo inteiro. É um dos públicos claramente definidos como público estratégico no trabalho com a Conrad. Só que nesse ano a gente entendeu que existe uma grande possibilidade de otimização do impacto dessa formação se a gente olha não apenas para o jovem a partir do mero recorte de faixa etária, né, a partir apenas do que o IBGE considera jovem, dos 15 aos 29 anos, mas também olhando para alguém que já tenha uma leve inclinação ao engajamento. Né? E a gente sabe que a Igreja Católica é uma instituição com as suas pastorais, com a sua atuação, que já atrai, reúne e já oferece possibilidade de atuação para esse perfil de jovem. Então, daí nasceu Formação Política para Jovens Católicos, que nesse momento ocorre em parceria com o setor de pastorais sociais da Diocese de Osasco, né, já com participação também de jovens de São José dos Campos e interesse manifesto de outras dioceses. Ou seja, existe uma demanda clara para a formação desse público. Levar os programas de formação aos consórcios intermunicipais também é uma frente de atuação do programa. A Anvapa e o Codivar estão contemplados nesse ano, né? Então, esteve aqui o prefeito Snar, presidente da Anvapa, estão aqui os colegas de Taquarituba e o Wilber representando o Vale do Ribeira. Esse ano são 4 atividades, né, com base nas necessidades práticas do gestor público municipal nessas regiões. A gente fez há 2 semanas agora uma formação com foco em questões tributárias, por exemplo, que eu fiquei feliz de saber, de ouvir do Wilber, que foi bem avaliada pelas prefeituras participantes. E também, olhando um pouco até para o que foi observado aqui em relação às regiões metropolitanas, à governança regional, a gente também tem prevista, numa parceria com a Universidade Católica do Salvador, na Bahia, um seminário que já teve uma edição ano passado e deve ser repetido esse ano também. Absolutamente inédito também é o seminário que ocorre em setembro. É um grande programa de formação, uma grande semana de visitas e informação. 15 bolsistas da Alemanha visitarão a cidade de São Paulo nesse período de 1 a 7 de setembro. E vão visitar órgãos públicos da cidade, órgãos públicos estaduais, vão ter momentos como esse também de formação em sala de aula, né? E o tema por trás é um tema que começa a tomar conta da discussão da gestão pública em nível internacional, que é o olhar diferenciado para as megacidades. A gente já se convenceu que existe diferença do município de pequeno porte, existem as grandes capitais, existem as regiões metropolitanas. Agora a gente já começa a dialogar em relação às megacidades. E essa atividade com esse público específico também numa troca, né? Pessoas que vivem e que estão passando por um processo de formação em Berlim, em cidades da Alemanha, vão conhecer também experiências de gestão e de tentativa de gestão no governo e na sociedade civil aqui em São Paulo.
Isso é interessante porque o Programa de Gestão Pública Municipal, há tempos atrás, ele tinha um calendário de cursos de 1 dia, 2 dias de duração, num formato talvez mais clássico de formação, e cada vez mais eles, dentro do contexto da parceria com a Conrad, a gente vem realizando grandes congressos, grandes seminários, né, atividades um pouco maiores, que estão mais no campo da formação e da reflexão. A Oficina Municipal continua oferecendo os programas de capacitação mais focados na atividade meio da gestão pública, né, mais focados no servidor, do burocrata de nível de rua, em outros programas, mas a gente tem tentado continuar a questão da gestão pública municipal nesse programa com esse tipo de formato. E mantemos também, já fizemos 2 esse ano, devemos provavelmente realizar outras, aqueles programas que são a porta de entrada ou o cartão de visita dessa parceria Oficina Municipal e Conrad, que são as prosas políticas e as oficinas paulistanas. Essas também, desde o início, né, é um formato já bastante utilizado. São pequenas pílulas, eu diria, de eventos de 2, 3 horas, em que um especialista tenta trazer de uma maneira um pouco mais acessível para pessoas não especialistas, alguns assuntos, como foi o caso dos assuntos desse ano, na cooperação intermunicipal, descentralização e participação. A gente viveu ontem a gente reviu alguns números importantes ontem, eu quero focar nesses, acho que fala um pouco de 2010 a 2016, a gente acabou de passar por uma atividade de avaliação, um avaliador externo olhando e ajudando a Oficina Municipal a analisar o que foi a história de parceria com a Conrad de 2010 a 2016. Acho que aqui a gente consegue perceber como cada vez mais a gente começa a focar na área que está ligada ao objetivo 1.2 e vai variando mais o formato em relação ao objetivo 3.2, que é o foco na gestão pública municipal, e o foco na formação política, na formação cidadã, eles vão se equilibrando mais ao longo dos anos, né, e variando mais em número de programas ou em recortes de público-alvo também. Eu fico muito contente também de compartilhar a própria percepção de conhecimento, de crescimento também da Oficina Municipal, né, que num momento tinha a Konrad Adenauer como grande responsável basicamente por 100% das atividades, e a chegada de novos parceiros, principalmente a partir de 2013, vai variando cada vez mais, né, o percentual de atividades que são representados pelo investimento da Conrad. Isso é bom, porque significa que o investimento de uma parceira também ajudou a Oficina Municipal a se desenvolver e a crescer. E aqui, para finalizar, a gente analisou, esse gráfico basicamente quer dizer, essa é a linha do investimento, essa é a linha do impacto. E o impacto pode variar muito, é difícil discutir em alguns segundos isso, mas basicamente o quanto esses programas conseguem influenciar diretamente o engajamento, a melhoria da capacidade de quem participou dos processos de formação, né? Então a gente tem desde as prosas políticas que têm baixo investimento e menos impacto, né, até a gestão pública que tem alto impacto e alto custo. Isso varia bastante, né? E o mais impressionante foi para a gente perceber que o PASP, que era um programa novo, na pesquisa, teve um impacto que talvez não aconteceria, com um programa tão novo como esse, né? E a gente, enfim, escolheu uma certa metodologia, poderia ter ido um pouco mais além nas entrevistas também, mas foi muito importante para a gente ter acesso a essa pesquisa para conseguir entender quais são os próximos passos possíveis, né, em relação aos formatos, em relação aos temas, em relação também ao público-alvo. Agora a gente começa, e esse momento aqui também é um momento de celebração, mas é um momento de transição. A gente começa também a olhar para os próximos, no primeiro momento para o próximo triênio, mas também olhar para os próximos 15 anos,
com esse desenho de programas, com esses resultados. E é muito legal, desses 15 anos, ter passado quase um terço dessa história aqui. Particularmente depois de passar também quase 15 anos trabalhando na prefeitura, foi muito feliz esse encontro. Sou muito grato a todos os colegas, ao Zé, pela oportunidade. E, especialmente nos últimos 2 anos, quero agradecer muito ao Pedro, a Marina e a Marcela, que ajudaram esses programas a se tornar realidade também. É um momento de celebrar isso também. Eu agradeço. Valeu, gente.